Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma mistura simples, poderosa e muito antiga que pode ajudar bastante a sua saúde, que é a mistura de cúrcuma com alho. Esses dois alimentos separados já são incríveis e fantásticos, mas quando a gente junta os dois, a gente consegue potencializar ainda mais esses efeitos benéficos para o nosso corpo. Eu vou te explicar o que cada um faz no nosso corpo, porque juntos faz ainda mais sentido a gente consumir, como usar no dia a dia e outros cuidados importantes. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se tem alguma combinação, alguma misturinha de alimentos que você faz aí no dia a dia, visando mais saúde, mais qualidade de vida. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra que eu tenho uma playlist de combinações incríveis de alimentos, em que eu falo de misturas de alimentos que sozinhos já são bons e misturados são melhores ainda para nossa saúde. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. Quando a gente pensa nessa combinação, com certeza a gente pensa em inflamação, imunidade, né? Porque esses alimentos já são fantásticos. Quando a gente pensa na cúrcuma, a gente pensa que ela age muito principalmente modulando a inflamação, e quando a gente pensa no alho, ele atua principalmente na resposta imune, na defesa do nosso organismo. Então, quando a gente usa os dois juntos, a gente ajuda o nosso corpo a responder melhor a várias questões de saúde. Esse é o ponto-chave dessa mistura. Vamos começar falando um pouquinho mais da curcuma e desse papel dela na inflamação. A gente sabe que a cúrcuma contém a curcumina, mas muitos outros curcuminoides, muitos outros compostos bioativos, mas a curcumina é um dos compostos principais ativos da cúrcuma e mais estudados. Então, quando a gente pensa em inflamação, normalmente a gente pensa em curcumina, e a inflamação por si só, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Não necessariamente é algo ruim, ela é uma reação natural do nosso corpo, claro, né? Para reparar tecidos, combater infecções. O problema é quando essa inflamação se mantém elevada sempre por muito tempo, não está ligado a uma infecção real e age de forma silenciosa todos os dias, que é o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Esse tipo de inflamação não costuma dar sintomas claros. Não necessariamente você vai sentir uma dor, uma fisgada, não vai ficar com nada vermelho, assim, inchado, sabe? Mas ela vai atrapalhando o funcionamento do nosso corpo aos poucos, e quando essa inflamação tá alta, essa inflamação crônica de baixo grau tá aumentada, o nosso organismo entra num estado de desgaste constante, ele gasta mais energia tentando se defender e funcionando de forma menos eficiente. Por isso que a ciência já conseguiu determinar que quando o organismo está com uma grande inflamação crônica de baixo grau, está ligado a uma recuperação mais lenta em resfriados e infecções, mais dores no corpo, articulações e músculo, um metabolismo mais lento, mais dificuldade para emagrecer e um sistema imunológico desorganizado, ou seja, o corpo fica sempre muito ocupado para responder bem. E a curcumina atua diretamente aí, ela ajuda a frear esse excesso de inflamação do corpo, mas sem bloquear os mecanismos de defesa do corpo. Isso é importante, porque ela não desliga, né, entre aspas, assim, o sistema imune. A gente não ia querer isso, claro. Não impede resposta a vírus e bactérias que porventura podem estar aparecendo aí no seu organismo. Ela apenas evita que essa inflamação fique exagerada, fique muito evidente, muito sobrecarregada. Além disso, é importante falar também que a curcumina tem ação antioxidante, o que significa que ela ajuda a neutralizar o excesso de radicais livres no nosso organismo, que são as substâncias que aumentam o desgaste de células e aceleram o envelhecimento precoce. Então, quando a inflamação fica mais controlada, o corpo se recupera melhor, as dores tendem a diminuir, o metabolismo funciona de uma forma mais eficiente, o sistema imune responde da maneira mais organizada que a gente gostaria. Então é por isso que não dá pra gente ver também a curcuma como um remédio imediato, né? Óbvio que a ideia do vídeo não é essa, mas é um apoio contínuo ao funcionamento do nosso organismo, ajuda o organismo a trabalhar melhor. Já a alicina, que está presente no alho, eu vou te falar mais, inclusive, como estimular mais a alicina no alho, porque o que vem no alho é a alina, mas eu vou te falar daqui a pouquinho como estimular mais isso. Ela é muito estudada, né, há milhares de anos já, na antiguidade já se utilizava o alho como uma medicação para aquela época, né, e a alicina atua em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro que ela apoia a resposta do sistema imune, significa que ela ajuda as células de defesa a reconhecer melhor os invasores, responder com mais eficiência e agir de forma organizada. Esse não é um estímulo exagerado, é um apoio funcional. Segundo, porque a alicina tem uma ação antimicrobiana leve. É claro que ela não vai agir como um antibiótico, né, remédio real, forte, mas ela dificulta a proliferação de alguns micro-organismos, cria um ambiente favorável para vírus e bactérias do bem, e no caso, né, bactérias do bem, e para não ter o crescimento de vírus e bactérias ruins,
e ajuda o corpo a controlar infecções leves. Por isso o alho costuma ser mais utilizado, né, para as pessoas que estão no início dos sintomas, com resfriados leves e como apoio preventivo em épocas de mais exposição, no inverno, na época de mais alergias. Então o alho ele não vai matar diretamente o vírus, o que ele faz é fazer com que o corpo lide melhor com a presença deles. Ele contribui para uma resposta imune mais eficiente, menor carga inflamatória e melhor capacidade de recuperação. Então, por isso que muitas pessoas que utilizam com frequência o alho e a cúrcuma relatam resfriados mais curtos, sintomas menos intensos quando ficam resfriadas e uma recuperação mais rápida quando usam eles de forma regular. Outro efeito super importante do alho é a melhora da função vascular. A gente sabe que os compostos sulfurados presentes no alho ajudam o vaso sanguíneo a relaxar, melhoram o fluxo sanguíneo, favorecem a entrega de oxigênio e nutrientes, e isso acaba sendo fundamental para o funcionamento do sistema imune, para a recuperação dos tecidos e para a resposta do organismo como um todo, né? É por isso que a gente fala que o alho também ajuda no processo de controle da pressão arterial e tudo mais. Agora a gente tem que ter um ajuste de expectativa, né, que foi o que eu te falei. O alho não vai substituir um antibiótico, a cúrcuma não vai substituir um anti-inflamatório, a ideia do vídeo não é essa, é te falar como utilizando eles regularmente no dia a dia, você pode ter esse controle, com relação à melhor função do sistema imunológico, ao controle da inflamação do seu corpo. Mas se você já está com uma condição de saúde, você tem que ir ao médico procurar um tratamento, tá? Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Eles atuam muito como prevenção e no início de quadros, com os sintomas mais leves, apoiando o sistema imunológico, pensar sempre nisso. Aí eu te falei que ia te dar uma dica com relação ao consumo do alho, né? Porque o que vem no alho, quando a gente pega o alho para cozinhar, é a alina. Mas a alina precisa se converter em alicina. Para isso, ela precisa romper a célula para entrar em contato com a licinase, que é a enzima, de uma forma mais simples para você entender. O ideal para você potencializar o efeito do alho é você picar, amassar, enfim, espremer o alho 15 minutos antes de usar, para dar tempo que essa reação enzimática aconteça e ocorra essa conversão. Outra forma interessante é você pensar em misturar já as duas coisas, né? Na hora que você for moer o alho lá, já coloca um pouco de cúrcuma para cozinhar, para fazer os seus refogados e tudo mais. E lembra que essa combinação é muito utilizada, principalmente no Oriente. Então você pode usar para fazer o arroz, você pode usar para fazer o feijão, você pode usar para fazer a carne assada, a carne moída, o frango, os vegetais. Usa como base. Onde você usaria o alho, já bota uma cúrcuma ali, que você vai conseguir dar mais poder mesmo a essa refeição, pensando em turbinar a nossa imunidade. Lembra também que as pessoas falam: ai, Patrícia, mas você está falando um monte de cúrcuma, não tem que botar pimenta do reino? Sim, a pimenta do reino ajuda muito a biodisponibilidade da curcumina, podemos ajudar até 1000%, mas lembra que outra coisa que ajuda muito a curcumina também é a gordura. Então, se for uma gordura saudável, se você colocar um azeite para refogar, uma banha de porco, a própria gordura dos alimentos já ajudam a biodisponibilidade de solubilização da curcumina, tá? Então, o alho não é a pimenta do reino não é imperativa, assim, não é ultra necessária. É uma excelente adição, se você puder botar e se você consome. Mas se você tem alguma restrição, lembra de caprichar nas gorduras saudáveis, que aí você vai conseguir potencializar mais esse efeito também. Outra opção também é você pensar no alho, em forma do chá de alho e acrescentar a cúrcuma ali. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre o chá de alho, sobre o chá de cúrcuma, e aí eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. Nesse caso, o ideal seria você botar uma pitadinha de pimenta do reino, porque sim, né, você não vai ter ali muita gordura. A não ser que você tome isso junto com o alimento. Por exemplo, eu, Patrícia, tenho o hábito de consumir isso no café da manhã todos os dias, e aí eu aproveito como ovo mexido junto. Perfeito. Né? Você pode até botar uma pimentinha no ovo, não precisa botar pimenta na bebida. Lembra que tudo se mistura no nosso estômago, né? Então, não precisa necessariamente estar misturado no prato, e sim no mesmo momento que você for consumir. Me conta aqui embaixo, então, se você já usava essa combinação ou se vai passar a usar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos então ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!